Que alegria hoje nós estarmos aqui no Instituto Multidisciplinar de Cancerologia e nós estamos juntos com a doutora Ana Cristina. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, tudo bem, Sérgio? Bom dia a todos. Só podia contar um pouquinho para a gente da formação, da especialização. Bom, eu sou médica hematologista, eu fiz a hematologia na Unifesp, tenho alguns anos já de formada, né? Enfim, tenho uma prática grande de hematologia. Depois eu ainda fiz uma pós-graduação de cuidados paliativos. E o dia a dia eu trabalho aqui no Instituto Multidisciplinar de Cancerologia. A gente atende da parte de hematologia, eu atendo as alterações benignas do sangue, as anemias por falta de ferro, por falta de vitamina B12, as anemias gerais e os cânceres do sangue, que a gente chama de leucemias, linfomas, as síndromes mielodisplásicas, os mielomas múltiplos. Então, a hematologia abrange toda essa área, tanto a parte benigna quanto maligna do sangue. A senhora atende em São José, aqui no Instituto, e atende em outros locais também, doutora? Atendo, aqui eu atendo no IMC, atendo em São Paulo no Instituto Vitale e atendo no Santa Marcelina Itaquera, em São Paulo, no hospital público. Então, uma vida bem corrida, né? Bastante corrida. Doutora, para o pessoal que está nos acompanhando, vamos falar um pouco dessa área de hematologia, que engloba várias situações de câncer. Explica para a gente um pouquinho como é que é isso. Tá, então a gente tem uma gama grande de cânceres hematológicos. Acho que o câncer mais comum e que as pessoas mais ouvem falar é o linfoma, que é um câncer do gânglio, que são aquelas ínguas que a gente tem normalmente no pescoço, enfim. O organismo, em algum dado momento, começa a produzir umas células malignas dentro desses linfonodos, que a gente chama de linfoma. Então, há um crescimento exagerado desses linfonodos e que a gente trata com quimioterapia. Uma outra doença bastante, não é tão comum, é uma doença até que relativamente rara, mas que hoje em dia está muito em voga, porque a gente teve a filha do Justus, né, que teve uma leucemia mieloide aguda, e agora acho que na novela está passando, né, sobre um personagem que também tem a leucemia mieloide aguda, que também é uma doença bem agressiva. Na realidade é uma doença que compreende 1% só dos cânceres todos, mas dentre as leucemias é a mais comum. O tratamento é feito com quimioterapia e muitas das vezes transplante de medula óssea, é uma doença que tem uma chance de cura maior com o transplante, a depender do risco em que é classificada essa doença, risco intermediário, alto, enfim. Então é uma luta diária, né? As doenças hematológicas, como os cânceres em geral, né? A gente tem uma jornada grande com o paciente, na verdade é uma jornada contínua. A gente fala que eu nem dou alta para os pacientes, eles casam comigo. Mas a gente tem desde tratamentos de quimioterapia, hoje a gente tem muita imunoterapia, os tratamentos hematológicos também avançaram muito, tanto quanto os de câncer sólido. Então a gente tem terapias alvos hoje. O que a gente tem muito é que a gente melhorou muito o diagnóstico das doenças e a gente faz diagnóstico molecular. Então muitas doenças a gente já sabe que tem mutações específicas e a gente já tem um tratamento específico para essa mutação. Tá? Então a gente mudou muito a história da hematologia com essas terapias-alvo. Uma delas é a leucemia mieloide crônica, que hoje em dia se trata com comprimido e que a sobrevida do paciente é praticamente a mesma de uma pessoa comum que não tem nenhuma doença. Então essas medicações têm mudado o prognóstico, têm mudado a sobrevida, têm mudado a história dos pacientes. Doutora, o que causa o câncer? O que pode causar esse tipo de câncer? E quais os riscos que nós corremos a alguma exposição? Pois essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente ainda não sabe essa resposta para todos os cânceres. Para os cânceres do sangue, a gente sabe que algumas exposições a benzeno,
exposição à quimioterapia anterior, à radioterapia anterior, aumenta o risco de você ter um câncer hematológico. Mas não tem outros fatores de risco específicos, tá? Então, o que a gente sempre orienta para os pacientes, a manter uma vida saudável, hábitos de vida saudáveis. Isso previne qualquer tipo de câncer, inclusive os nossos. Então, a cessação do tabagismo, uma alimentação saudável, a prática de exercício físico, né? A alimentação saudável é diminuir tudo que é processado, é uma alimentação mais natural, comida de verdade. Então, tudo isso vai prevenir tanto os cânceres sólidos quanto os cânceres hematológicos. E claro, a exposição a agente, às vezes inclusive trabalho, né? Então, o que a gente tem que fazer hoje em dia é orientar a exposição a benzeno, a exposição a organofosforado, então, o uso de EPI, fazer consultas frequentes com um médico, esse tipo de coisa que a gente vai orientar para a prevenção. Muita gente tem perguntado a respeito da parte genética. O câncer, leucemia ou alguma coisa, ele pode ser passado de pai para filho? Existe essa possibilidade? Ótima pergunta. Existe sim essa possibilidade, mas a chance do câncer ser de caráter genético e hereditário compreende mais ou menos 10% só de todos os cânceres. É uma condição mais incomum, tá? Pode acontecer, mas é uma condição incomum. Existem alguns fatores que fazem com que a gente pesquise se essa pessoa ou essa família pode ter esse risco, que é quando você tem mais de uma pessoa da família próxima com vários cânceres. Se uma mesma pessoa tem mais de um tipo de câncer, se ela tem um câncer que é comum de uma idade idosa, para paciente idoso, e ela com 30 anos tem essa doença, então existem algumas particularidades que vão fazer a gente pensar que esse câncer pode ser hereditário. Existem algumas condições também hereditárias, já algumas doenças hereditárias que também têm um risco aumentado de ter o câncer de forma hereditária. A senhora falou que hoje é muito mais fácil fazer o diagnóstico, mas para uma pessoa que está em casa, quais os sinais que ela tem que se atentar sob risco de contrair um câncer? Então, para os cânceres do sangue, os sintomas são inespecíficos na realidade, mas quais são os sintomas mais comuns? O que acontece é que sempre há produção de uma célula de forma exagerada no sangue, né, na fábrica do sangue, e por isso as outras células têm uma produção deficitária. Então, o que acontece? O paciente começa a ter anemia, começa a ter mancha roxa, começa a ter sangramento, porque a plaqueta pode estar baixa. Sintomas de anemia são falta de ânimo, palidez, sonolência exagerada, pode ter sangramento cutâneo mucoso, né, sangramento nasal, sangramento gengival espontâneo, essas manchas roxas de forma exagerada, espontaneamente. O paciente pode ter uma diminuição da imunidade, então começa a ter infecções de repetição, sinusites, pneumonias, infecções mais graves. Então, esses são sintomas comuns. O exame principal para a gente avaliar a parte do sangue é o hemograma, que é um exame de sangue comum, tá? E aí a gente já nota alguma alteração. Tem uma diferença, por exemplo, os cânceres dos gânglios linfáticos, como eu falei que são os linfomas, você pode também ter aumento dessas ínguas de forma exagerada, que não melhora, que vai crescendo. Paciente que tem mieloma pode ter alteração óssea, então dor óssea que não melhora, dor na coluna, que não está melhorando, que já tem meses, tem que ser investigado de forma talvez mais profunda. Então, ficar atento a esses sinais e sintomas. Doutora, um paciente que foi diagnosticado com câncer, independente de qual seja, como que é feito por parte do corpo clínico a avaliação para saber necessidade ou não de cirurgia e qual tipo de tratamento? Na parte do sangue, a gente quase nenhuma doença nossa vai fazer cirurgia, exceto alguns linfomas que são de estadiamento muito precoce, alguns tipos específicos de linfoma que o estadiamento é muito, muito, muito precoce, o tipo 1 e o tipo do linfoma, mas na maioria dos casos dos
das neoplasias hematológicas, o tratamento é quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo. A gente não, então teoricamente, mas a avaliação disso é clínica, você vai ver o tipo de tumor, a classificação do tumor e a avaliação do paciente. Não, o que a gente vai precisar é de uma biópsia, que às vezes precisa de um procedimento cirúrgico para a gente alcançar o diagnóstico de câncer mesmo. Então, no gânglio, às vezes eu preciso de uma biópsia do gânglio, que é um procedimento cirúrgico pequeno, mas o tratamento não vai ser cirúrgico. Tá? No caso de câncer de sangue, envolve rádio ou não? Porque a senhora falou só químio. Às vezes envolve. Alguns tipos envolvem. O próprio linfoma, quando o tumor é muito grande, a gente costuma fazer a químio e consolida com a radioterapia. As leucemias linfóides agudas, algum tipo de leucemia linfóide aguda também precisa às vezes de radioterapia. Então não é o tratamento mais corriqueiro da gente, mas inclui radioterapia sim, alguns tratamentos incluem. Muita gente ainda desconhece um pouco a diferença da rádio para químio, em termos de agressividade, de sequelas, de atuação no organismo. Só consegue diferenciar para a gente? Então, primeiro já começa que a quimioterapia é um medicamento que vai ser ou tomado via oral ou injetado na veia. E esse medicamento é que vai fazer a função dele lá nas células malignas. A radioterapia é uma irradiação. A pessoa vai fazer irradiação, raio, né, de irradiação mesmo, só que você não vai sentir nada, né, na hora. Na realidade, a radiação a gente não vê, certo? Vai ter uma máquina que vai fazer essa radiação em você não vai sentir nada. Os efeitos colaterais, às vezes, são parecidos com a quimio, porque a radioterapia é mais localizada e a quimioterapia tem um efeito sistêmico. Então, se você tem um tumor no pescoço que é muito grande e fez a quimio, vai fazer a rádio depois, para que esse tumor não reapareça. A rádio vai ser só naquele lugar do pescoço e ele vai ter efeito colateral principalmente nessa região. A pele pode ficar um pouco mais escurecida, ele pode ter um pouco de náusea, ele pode ter uma inflamação na mucosa dentro, então, por exemplo, fica difícil para engolir, pode ter um pouco de dor para engolir. Então, os efeitos da radioterapia têm alguns efeitos sistêmicos, mas são mais locais, tá? São mais localizados no lugar onde é feita a rádio. A quimioterapia vai ter efeito colateral sistêmico, então você pode ter náusea, vômito, cair cabelo, você pode ter alteração do paladar, você pode ter várias outras alterações, porque é uma terapia que vai agir, a quimioterapia vai agir nas células malignas, mas ela acaba agindo nas células benignas também, a gente não consegue ter essa seletividade. É diferente da imunoterapia e da terapia-alvo, que a gente começa a ter menos efeito colateral, porque a medicação age mais na célula específica. A imunoterapia está bem desenvolvida hoje? Está bem desenvolvida, bem desenvolvida. A imunoterapia é a terapia-alvo, a gente já tem muita coisa, é que tem muita coisa vindo ainda, e não para, né? Muita novidade. Muita novidade, os estudos não acabam nunca, né? Então, cada dia a gente vai descobrindo, vai destrinchando as doenças e vai descobrindo novas mutações genéticas, novas alterações imunológicas, e a gente vai fazendo mais terapias, vai fazer terapias melhores. Hoje, o que a gente tem para as doenças hematológicas? A gente tem uma terapia celular que a gente chama de CAR-T-cell, que é uma modificação da célula. Você pega a célula doente, injeta isso vai ser fora do organismo, né? Você vai pegar essa célula, vai injetar um vírusinho nessa célula, essa célula vai produzir células de defesa, linfócitos de defesa, e depois essa célula, com esses linfócitos de defesa, vão ser reintroduzidas no organismo para que elas vão lá combater o câncer. Então, é o que a gente chama de terapia CAR-T-cell, é uma terapia super nova, que tem melhorado muito a situação de, por exemplo, linfomas, leucemias linfóides e os mielomas. Então, a gente já tem isso no Brasil, mas a tecnologia está sendo melhor desenvolvida, está sendo atualizada para que isso abranja outros tipos de câncer, inclusive. Doutora, uma pessoa que está em tratamento com a senhora de câncer de sangue,
qual que é a orientação durante o tratamento? Existem alguns cuidados que esse paciente tem que ter, né? Existem, na realidade, existem vários cuidados. A primeira coisa é cuidado de alimentação, cuidado, a gente tem que ter uma abrangência desse paciente como um todo. A ideia é que a gente não está tratando a doença câncer, a gente está tratando a pessoa que está doente. Então a gente vai ter que olhar para ela, o que essa pessoa tem além do câncer, que vida que ela tinha, o que ela tem, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dela como um todo. Então a gente vai fazer o tratamento do câncer, mas a gente vai ter que ter o apoio psicológico, a gente vai ter que ter o apoio nutricional, a gente vai ter a fisioterapia, vai ajudar, ótimo, então essa paciente talvez precise de fisioterapia também. Ela vai ter que ter alguns cuidados, sim, não pode comer qualquer coisa, a gente não pode ter, você vai ter que ter o cuidado para não ter infecção, para tudo isso. Então a gente vai orientar restrições de algumas coisas, óbvio, isso é uma coisa que é inerente aos tratamentos geralmente, mas vai depender de cada um, é muito individualizado, o tratamento hoje é individualizado, cada um vai ter uma orientação específica, porque vai de acordo com o que o próprio organismo, de acordo com a vivência daquela pessoa, inclusive, vai de acordo com a terapia que ela está fazendo, com tudo interfere, tá? Então cada um tem uma orientação de cuidado, mas sim a gente tem os cuidados gerais, que são esses de cuidado com infecção, cuidado com lugares muito cheios, então a gente sempre restringe isso. A alimentação tem que ser de casa, o mais natural, cuidado com alimentos crus, porque tudo pelo aumento de risco de infecção, tá? Os pacientes ficam um pouco, tudo que a gente faz de tratamento, eles ficam expostos com uma diminuição da imunidade. Então a gente faz o cuidado para tentar proteger essa imunidade. Uma coisa que a gente possa estar errado nessa pergunta, mas essa orientação não é pessoal, na verdade é uma orientação que vocês fazem familiar, que envolve toda a família que convive com o paciente. Exatamente, isso é familiar, exato, você está certo. A orientação é para o paciente, mas envolve todo mundo que tem esse contato com o paciente. É família, são os amigos próximos, então todo mundo tem que estar atento quanto a isso. Tem paciente e cada um tem um jeito, né? Tem paciente que se isola mais e fala, não, eu nem vou ver ninguém mesmo, então a orientação é para mim só para os meus familiares mais próximos. E tem paciente que não, que fala, não, eu vou falar com todo mundo, eu vou explicar para todo mundo, mas a ideia é essa mesmo. Todos que têm uma interação maior com o paciente, é importante que eles saibam que o paciente está assim, está assado, não pode isso, para que as pessoas ajudem. O intuito é que as pessoas ajudem, né? Doutora, uma pergunta que foge um pouco da área clínica. Ser portador de câncer é motivo de alguma vergonha? Nossa, pelo amor de Deus, claro que não, gente. Isso não. Não, né? Não é vergonha, isso não é motivo de se esconder, não é nada. Claro, não é um diagnóstico bom, não é isso, mas a pessoa não tem culpa, é uma doença como outra qualquer, e ninguém tem culpa, nem muito menos o paciente, muito menos ele. Ninguém tem culpa pela doença câncer. É uma doença que, como a gente falou, a gente não sabe. Exato. Ninguém está isento, ninguém está livre de ter em algum momento na vida câncer. O câncer, o que a gente sabe hoje, inclusive, que é muito mais comum na população idosa. E a gente sabe que a gente está vivendo mais hoje em dia. E a gente sabe que ao longo da vida a gente vai sofrer mutação. Isso é um fato. Os nossos cromossomos, eles vão ter alteração em algum momento da nossa vida. Às vezes o organismo dá conta de melhorar essas mutações, às vezes não. Então ninguém está livre de ter câncer. Ninguém. Em classe social, raça, ninguém. Então não é vergonha nenhuma ter câncer. Na verdade, a gente tem que buscar ajuda exatamente por isso, porque ninguém tem culpa, o paciente não tem culpa e não deve ter vergonha, não deve se envergonhar disso. E ter o câncer é uma determinada fase, né? Uma pessoa não é eternamente... Exato, e é isso, é uma fase temporária. Claro,
eu vou dizer na parte hematológica. A gente tem alguns cânceres que são doenças que a gente chama de doenças crônicas, porque a pessoa vai conviver com essa doença em algum período da vida, um período às vezes grande, inclusive. Não é que ela vai tratar ali e vai ficar curada. Às vezes ela vai ter uma doença crônica em remissão, mas vai ter a doença crônica ali, entendeu? E ok, ela vai viver com aquilo como se fosse um diabetes, vamos pensar isso, tá? É uma doença crônica como outra doença qualquer, que vai ter os seus cuidados e vai ter o acompanhamento clínico, tá? E eu só, desculpa, não, pode falar. Eu ia falar só uma coisa que a gente sempre fala disso, é uma luta e a gente vai curar e tem que curar, mas nem sei, e às vezes isso pesa também para o paciente que tem uma doença que é avançada e que já não é, que não tem possibilidade de cura mais. E a gente tem que lembrar desses pacientes também. Então, sim, o câncer é uma batalha, todo mundo. Não quer dizer que se ele não venceu, a gente pensa assim, ele não está curado, então ele não venceu o câncer. É uma derrota. Isso não é uma derrota. Aquela pessoa que está ali tratando do câncer é uma pessoa vencedora sempre. Sempre, independente se o câncer, se ela está curada do câncer ou se ela não está curada do câncer. Tá? Se ela não melhorou do câncer, isso não é culpa dela também, vou falar isso de novo. A pessoa não tem culpa, tá? E vai conviver com isso. A gente tem maneiras de se conviver melhor hoje em dia. E a ideia é que essa pessoa tenha a vida mais próxima do normal possível. O máximo que a gente conseguiu hoje em dia. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E esse não se curar do câncer tem vários motivos, né? Um diagnóstico tardio, um câncer agressivo, entre outras coisas, né? Tem, exatamente, tem o diagnóstico tardio, a biologia do próprio câncer, exatamente. O câncer é mais agressivo, o câncer não foi responsivo à quimioterapia. As condições do organismo. As condições do organismo. A própria natureza do câncer, por exemplo, o mieloma é uma doença incurável, que tem tratamento e os pacientes vão entrar em remissão e vão ter uma vida normal e a doença vai voltar de novo, ele vai tratar de novo, mas é uma doença que a natureza dela não é curável. Então é por N motivos. Certo. Tá? Independente do final desse primeiro tratamento, vamos falar assim, diagnosticou, fez o tratamento, existe depois um acompanhamento. Esse acompanhamento é necessário, né? Não, o acompanhamento é sempre necessário, independente se a pessoa está curada ou não. No câncer do sangue, a gente mantém acompanhamento pelo menos 5 anos para ter certeza que essa pessoa está curada. Se essa pessoa tem uma doença crônica, ad eterno a gente vai acompanhar. Se essa pessoa está curada, 5 anos depois ela pode ter alta, tá? Eu, pessoalmente, mas isso é uma conduta que às vezes os hematologistas têm, a gente costuma não dar alta para os pacientes, a gente acaba acompanhando esses pacientes, nem que seja uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano, para olhar, ver se está tudo certo, ver se não tem nenhum outro problema, mas teoricamente, depois de 5 anos, você pode dizer que essa pessoa tem o critério de cura daquela doença, tá? E ao longo você tratou, ficou bem, é aquilo que você falou, tratou, ficou bem com a quimioterapia, durou 6 meses do tratamento. Até chegar nesses 5 anos, a gente vai ter todo esse acompanhamento sempre, para avaliar se está bem, avaliar se não tem recidiva, avaliar a recidiva que é o retorno da doença, avaliar se o paciente não tem nenhuma outra intercorrência que a gente precise intervir ou encaminhar para outro parceiro, outro colega. Doutora, a senhora falou de um acompanhamento neurológico, um acompanhamento psicológico, nutricionista, mas a gente fala muito no trinômio, apoio espiritual, apoio familiar e a parte clínica. É importante? É importante. A parte espiritual sempre é importante. Apoio familiar geralmente é a base do paciente. Às vezes a família que ajuda o paciente no momento todo do câncer, às vezes nem é a família de sangue, às vezes é um amigo muito próximo que é o que dá apoio. Nem todas as pessoas têm família que são super ótimas, enfim, né? Às vezes a pessoa não tem família, mas sim,
você sempre tem alguém que está próximo e que faz esse apoio, sempre tem, sempre. E geralmente isso faz muita diferença no tratamento, você ter rede de apoio, que a gente chama, a gente fala essa palavra, a rede de apoio faz muita diferença para essa pessoa que está em tratamento. Em que pode ser a família, pode ser amigos, são amigos próximos, mas faz, e a parte espiritual faz toda a diferença, né? É importante que essa pessoa... E a parte espiritual pode ser religião, quanto pode ser coisas em que ela acredita de fato e que fazem esse apoio espiritual para ela, tá? Não necessariamente é a igreja, enfim, cada um tem a sua crença, é no que de fato aquela pessoa acredita e que faça sentido espiritual para ela. Isso, esses dois pilares fazem muita diferença na adesão de tratamento, na esperança que o paciente tem e no caminhar do tratamento. Eles vão... É mais fácil, eu acho. O caminhar fica um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo. Vou entrar um pouquinho agora não na doutora, na mulher Ana Cristina. A gente sabe que a arte de medicina é uma arte. E a gente lida com, vocês lidam com uma parte muito sensível. Como é que fica, por exemplo, a senhora diariamente trabalhando com a sensibilidade de tantas e tantas pessoas e com certeza com muitas pessoas carentes? Olha, eu vou dizer que não é fácil. Às vezes é bem desafiador. Na verdade, eu acho que é bem desafiador. Mesmo com tanto tempo de estrada, enfim, a gente não acostuma com o ruim, né? A gente não acostuma com o sofrimento. Não é uma coisa que você fala, agora eu já estou acostumada com isso. Não. É dia a dia, é uma coisa nova, é um desafio novo. A gente aprende, a gente aprende a lidar com as nossas próprias emoções para conseguir lidar com as emoções das pessoas que a gente atende. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque se a gente não tem um mínimo controle do nosso emocional, a gente realmente fica muito difícil de trabalhar. Porque é aquilo que você falou, a gente tem realidades distintas, inclusive socialmente. A gente tem pacientes que às vezes não têm dinheiro para chegar lá no hospital para tratar. Então você tem que lidar com o lado social, você tem que lidar com o lado emocional dessa pessoa, porque é uma coisa que mexe com eles e a gente vai lidando. Eu acho que não é uma coisa fácil e eu acho que é aprendizado da gente também, treinamento e aprendizado. Não fica bom, não é que fique bom, mas a gente aprende a lidar com isso, eu acho. A gente aprende a lidar com isso. Cada paciente não é uma história de câncer, eu chamo como uma história de vida. Tem algum paciente que marcou muito a senhora? Olha, Sérgio, é uma experiência de vida, é uma história de vida. Tem vários pacientes que marcaram, eu tenho pacientes que já fizeram a passagem, que me marcaram muito. Eu tenho pacientes que eu ainda trato e que, assim, a gente gosta de todo mundo, óbvio, mas tem paciente que parece que fica um pouco mais, né, que a gente, é o que você falou, que marca um pouco mais pela história de vida, pela história às vezes sofrida, pela resiliência. Tem gente que tem uma resiliência que você fala, nossa, eu nem acredito que essa pessoa passou por tudo isso e é assim e está bem, e é um aprendizado. A gente aprende com isso. Eu aprendo todos os dias com os meus pacientes. Todos os dias eu tenho aprendizado novo. Todo dia eu tenho que agradecer, todo dia eu agradeço, todo dia a gente tem que... E aí a gente aprende a viver com eles, E assim, agora, assim, de cabeça eu não lembro especificamente de alguém, mas na verdade eu estou lembrando de vários aqui, mas é que tem várias pessoas. E sim, o que eu acho que essas pessoas me marcam é porque eu aprendo com elas. É porque é o que você falou, não é a história do câncer, é a história de vida delas. É o quão elas são resilientes, o quão elas têm força, o quão elas estão felizes, mesmo estando com câncer.
é isso que no dia a dia eu falo, nossa, olha que legal, olha isso que bonito, olha que pessoa maravilhosa essa, olha que exemplo de vida, que exemplo de viver, né? Que é um exemplo de viver, que é isso que eu acho que a gente vai aprendendo. E isso que eu acho que leva, impulsiona a gente, que é aquilo que você fala, como que você lida com isso que é muito difícil, é um desafio, mas essas histórias deles é que fazem com que a gente tente ser cada vez melhor, né, tanto na minha vida quanto para eles, porque eu acho que a gente também tem que pensar que a gente tem que ser melhor, pensando no que eu posso oferecer de melhor para eles, né? E também na minha vida, o que eu aprendo com eles, eu vou levar para a minha vida pessoal. Então a ideia é essa. Doutora Ana Cristina, tanto tempo já na estrada, se a senhora pudesse dar um conselho, vários, para uma recém-formada em medicina que quer abraçar essa área de oncologia, o que a senhora falaria para ela? O que eu falaria, tenha paciência, acho que a gente tem que ter muita paciência, tenha responsabilidade e goste de pessoas. Goste de lidar com pessoas, acho que esse é o mais importante. Se a gente quer lidar com pacientes que têm um câncer, você tem que lidar com pessoas, você tem que gostar de gente. Se você gostar de gente, é meio caminho andado. Porque tem a parte clínica e a parte humanitária, né? Sim. E na oncologia acho que isso sobressai. Exato, mas você faz as duas coisas em conjunto. Você não pode ser uma pessoa só técnica e saber tudo se você não for uma pessoa humana. Não conseguir passar o que passa, dar segurança para o paciente. Exato, se você não conseguir ter uma conversa com o seu paciente, se você não conseguir olhar para a cara dele para conversar, então precisa gostar de gente. Precisa. Muito bem, nós queremos agradecer a participação da doutora Ana Cristina. Se a senhora quiser fazer alguma consideração final, ainda mais agora, né? Mês de outubro, mês do câncer de mama. Na verdade, é da prevenção de câncer de mama. Então, não é. A gente teve também, eu vou só fazer um adendo aqui, que a gente teve em setembro o mês dos linfomas e das leucemias, então, e o mês do doador de medula óssea. Então, o que eu queria, eu vou falar da minha parte, que eu acho que as pessoas, se vocês puderem, doem medula, é um procedimento simples, é um exame de sangue, isso é uma coisa simples, doa 5 ml de sangue, na realidade, e depois é que você vai ver se vai ser compatível ou não, muitas pessoas precisam, e no outubro que vocês façam a prevenção, que a gente consiga eu acho que pensando em política pública, que a gente consiga que esses pacientes cheguem na prevenção, cheguem nos exames, consigam fazer os exames para que a gente tenha de fato a prevenção do câncer de mama, inclusive porque é o câncer mais prevalente em mulher. Então que a gente consiga ter políticas públicas que façam com que essas pessoas cheguem nos médicos. Doutora, só para finalizar, eu não indiquei a última, mas só falar uma coisa que a gente levantou algo aqui. Tem muita gente que ainda tem um tabu ainda, nossa, doar medula, deve ser algo complicadíssimo. Não tem nada de complicado, não é verdade? Não tem mesmo, na realidade. A doação de medula óssea, existem duas maneiras de doar medula óssea. Primeiro, para você saber se você é um doador, é isso que eu falei, você vai fazer o exame de 5 ml e vai se cadastrar no banco de medula. E aí, com esses 5 ml, você vai ver, vão fazer um exame lá para ver se você tem compatibilidade com alguma pessoa que está no banco. Para a doação, você pode fazer via sangue periférico, quer dizer, você usa um remedinho, estimula a célula-tronco, e aí você vai fazer via férise, quer dizer, você vai colocar um catéterzinho, uma agulha, né, no braço, colher esse sangue por uma máquina, essa máquina vai filtrar a célula-tronco e devolve o sangue para o seu corpo. Tá? A gente chama isso de aférese, que é um procedimento super simples. E o outro é um procedimento de coleta de medula mesmo, que você coleta a quantidade de sangue de dentro da fábrica do sangue, que é na medula, que é dentro do osso, que a gente usa o osso da bacia. Não é na coluna, não tem nada a ver com o sistema nervoso central, é no osso da bacia. A pessoa faz uma anestesia,
para coletar essa quantidade de célula-tronco necessária através da fábrica do sangue. Tá? Tem alguma pessoa que tem algum impedimento para ser doadora? Na realidade, hoje, a doação é entre os 18 e 35 anos, mudou. Então, você tem que ter entre 18 e 35. Precisa estar saudável. Não pode ter tido nenhum câncer, não pode ter nenhuma doença autoimune, que são, por exemplo, lúpus, as doenças reumatológicas. Não pode ter nenhuma doença contagiosa pelo sangue, nenhuma hepatite, por exemplo, hepatite B, hepatite C, HIV. Então, não pode ter nenhuma dessas doenças para ser doador. Tá? Mas é basicamente isso. Se você estiver bem, está estável, não tem nenhuma doença importante, de 18 a 35 anos, pode ser um doador. Queremos agradecer o tempo, o carinho que a senhora teve com a gente. E se a senhora tivesse hoje uma pessoa que chegou ao seu consultório, doutora, recebi um diagnóstico, eu estou com câncer, estou morrendo de medo, o que eu faço? Vamos juntos, a gente vai junto traçar esse caminho. Muito bem, doutora Ana Cristina, aqui do Instituto Multidisciplinar de Cancerologia. A gente volta.